Graça e paz a todos os alunos da ETEP. Ao mês teológico da ETEP, nós estamos disponibilizando algumas reflexões, abordando algumas temáticas relevantes para o seu estudo teológico, para a sua vida e para a sua fé. Hoje eu estarei abordando um assunto muito relevante. Nós estaremos falando sobre sinais de uma vida piedosa. E para introduzir a nossa reflexão, eu vou ler um texto que está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um dos temas mais importantes das Escrituras, caro aluno seminarista, é a piedade. Poucas pessoas conhecem esse tema. Poucos cristãos estudam este tema, aprendem este tema. E poucos pregadores e líderes enfatizam e expõem, à luz da Bíblia, de forma sistematizada, esta importante doutrina, que é a doutrina da piedade. Poucas pessoas conhecem essa verdade e o quão ela é essencial para a vida cristã. Entendemos que todo estudo teológico ele deve levar a uma vida mais piedosa, a uma vida mais santa, a uma vida mais justa. E dado a relevância da temática piedade nas Escrituras, eu posso dizer, fundamentado na mesma, que não existe uma verdadeira vida cristã sem o exercício da piedade. O apóstolo Paulo diz que o exercício corporal para pouco se aproveita, mas o exercício da piedade para tudo se aproveita. Por isso, escrevendo a Timóteo, ele diz: exercita-te na piedade. Então, nós devemos nos exercitar na prática da piedade. Na verdade, a piedade é a maior evidência de que, de fato, tive uma conversão em Cristo, de que, de fato, eu converti em Cristo Jesus mediante a fé e os processos regeneradores. A maior evidência de que, de fato, eu estou em Cristo e de que, de fato, eu exerço uma fé salvadora é a evidência de uma vida, de uma prática, de uma conduta piedosa. Pois nós, em Cristo, fomos resgatados de uma vida de impiedade para uma vida de piedade. Nós não somos mais ímpios, não praticamos mais a impiedade, ou pelo menos é o que se espera de todo aquele que de fato converteu-se a Deus por meio de Cristo Jesus e experimentou os atos redentores da tua maravilhosa graça, entre elas o Espírito Santo que os santifica. Uma vez que recebemos em nós a palavra de Deus, esta palavra ela germina em nosso coração e não podemos mais viver na prática da impiedade. Como estudantes de teologia, nós não podemos de forma nenhuma cair num legalismo, numa ortodoxia morta e sem vida. Não podemos de forma nenhuma viver à luz do conhecimento teológico, mas não termos em nós a chama, a paixão, o fogo que nos impulsiona a viver as verdades que nós, em teoria, aprendemos
na reflexão teológica. Piedade e teologia devem andar de mãos dadas e não pode de forma nenhuma divorciar uma da outra. Para os puritanos, a teologia estava de mãos dadas com a piedade. Qualquer teologia que não resulte em prática justa, santa e fervorosa não é uma boa teologia. Na verdade, bem sabemos que a teologia que não desemboca em piedade não é uma boa teologia, não é a teologia pura, simples, bíblica e não tem poder para te transformar. Durante muito tempo criou-se o mito de que estudar teologia esfria, que estudar teologia mata espiritualmente. Mas ao longo da história nós conhecemos grandes teólogos que eram homens extremamente zelosos, fervorosos e homens piedosos. Existem muitos como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como Martinho Lutero, como Calvino, como muitos outros que são citados ao longo da história, e nós podemos ver que estes homens eram homens de profunda oração e também de profundo estudo das Escrituras. Uma dedicação profunda em estudar e entender Deus através da sua palavra. Então, uma não suplantava a outra. É importante, querido, nós destacarmos que para os puritanos, mente, estudo, conhecimento, teoria, teologia, coração, paixão, fervor, zelo e mãos, obras, prática, devem estar disponíveis para a adoração ao Senhor. Então, para os puritanos, em primeiro lugar, a teologia não estava divorciada com a piedade, a prática. E para eles, piedade era mente, coração e mãos disponíveis para adorar ao Senhor. Joel Bick, um especialista na teologia puritana, ele disse: não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Então é importante, querido, nós entendermos que aonde não há piedade, o conhecimento ele está incompleto. Porque o verdadeiro conhecimento não é aquele apenas que te traz o saber, mas aquele que te leva a praticar aquilo que você sabe. Então, acertadamente, Joel Bick diz: não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Então, o verdadeiro conhecimento é aquele que leva à piedade. E piedade caracteriza-se por temor, santidade, adoração, obediência, reverência e muitas outras coisas estão atreladas à ideia de piedade. Os puritanos consideravam alguns pontos importantes a respeito da piedade prática, já que entende, como resumiu Calvino, a verdadeira teologia deve estar ligada à vida prática. Então, para os puritanos, havia algumas práticas que deveriam ser exercitadas pelos cristãos. E estas práticas, para eles, eram o que evidenciava a piedade desse cristão. E nós vamos enumerar algumas delas aqui. E, inclusive, vamos enumerar algumas práticas que a própria teologia puritana nos ensina acerca da piedade. E como Calvino disse, a teologia deve estar intimamente ligada à prática. Então, conhecimento e graça, poder e saber, teologia e piedade não podem
andar separados. Não basta só conhecer e não praticar, e não basta querer praticar sem conhecer. Cairemos no extremo. Eu falei um pouquinho disso, sobre o perigo das extremidades, do conhecimento sem zelo, do zelo sem conhecimento, e John Stott, no seu livro Crer Também é Pensar, ele chama de cristianismo de mente vazia, e eu falei um pouco sobre isso na palestra sobre a nossa reflexão sobre pregação e pregadores. Eu vou citar aqui algumas práticas e alguns exercícios que, segundo a teologia dos puritanos, era o que evidenciava, eram sinais de alguém realmente piedoso. Em primeiro lugar, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Queridos, nós sabemos que é fundamental o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Para os puritanos, o estudo da Bíblia era de fato um trabalho, orar e labutar. Então, para eles, o estudo da Bíblia era de fato um trabalho. Então, nós não podemos ser superficiais no estudo das Escrituras, mas estudá-la com afinco, trabalhar mesmo para poder entender e compreender este livro sagrado. São poucas as pessoas que confessam a fé e são de fato interessadas em conhecer melhor a Deus através da palavra. E vemos que muitas vezes essa negligência em estudar com afinco, de forma sistemática, de forma exaustiva, a Bíblia Sagrada, eles acabam que tendo uma compreensão de um Deus que é mais fruto do que eles ouviram, é mais fruto do que eles acham, do que necessariamente o resultado, a conclusão de um trabalho, de uma labuta em cima deste livro sagrado. O que muitas vezes acaba sendo, ao expor a ideia do Deus que eles servem, mais uma caricatura do que necessariamente o Deus das Escrituras, atribuindo a ele vontades, valores, atributos que ele não tem, ou subtraindo aqueles que ele tem. Então, para nós termos uma clareza maior sobre Deus, de forma digna, fiel e genuína, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada. Há um desprezo muito grande. Haja visto, você olha a frequência e o valor que os cristãos hoje dão às escolas bíblicas dominicais, os cultos de ensino, e como que, em contrapartida, qualquer tipo de movimento, congresso, festividades, principalmente se for de alguma forma estrelada, entre aspas, por pregadores e cantores que estão na mídia gospel, há uma grande plateia dentro desses cultos. Então, nós vemos que hoje, infelizmente, o povo despreza a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e é por ela que Deus santifica a sua igreja, é por ela que Deus guia a sua igreja, é por ela que Deus protege das heresias e dos falsos ensinos a igreja, é por ela que nós temos uma autoridade sistemática a respeito de fé, prática e conduta. É por ela que nós nos norteamos, é nela que nós nos embasamos para discernir o certo, o errado, o santo do profano. A Bíblia ela é fundamental, as Escrituras é fundamental para dar base à igreja. Então os puritanos entendiam que um dos sinais, uma das evidências de um homem e de uma mulher piedosos era o estudo sistemático e exaustivo da Bíblia Sagrada. Mas não apenas isso, eles também tinham como evidência e prezavam pelo meditar nas Escrituras. A meditação também era fundamental. E eles tinham duas formas de meditação nas Escrituras. A primeira era aquela objetiva, quando você tira um tempo, um período devocional, para poder estar meditando nas Escrituras. E no Salmo 1 nós vemos a importância de meditar. Antes medite na sua lei de dia e de noite. Você será árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, o fruto nasce na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Nós sabemos que ao meditar de forma objetiva nas Escrituras, nós de fato
somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós, de fato, nos unimos a Deus em mente e coração. Isso faz com que as nossas obras glorifiquem a Deus, que o nosso comportamento, a nossa conduta seja regida pelo nosso entendimento e pelo fervor nos nossos corações. E os puritanos tinham uma prática muito interessante. Eles geralmente liam 1, 2 ou 3 versículos e eles meditavam constantemente nesses versos, a fim de compreender de forma profunda o significado daqueles versos, o que de fato o texto está dizendo. Eles meditavam de forma pausada, de forma interessada naquilo que realmente eles estavam lendo. Uma outra forma de meditação era aquela ocasional, durante o dia. Um exemplo, quando eles viam, por exemplo, uma porta, aí disso já meditavam, Jesus é a porta que nos conduz ao céu, é a porta que nos conduz ao Pai, e essa porta foi aberta em Cristo para que nós pudéssemos receber a salvação. Eles olham para o céu e de repente começam a meditar em Deus, como que esse céu tão lindo, onde está os luminares, o sol, a lua, a estrela, né? Deus criou e sustenta pelo poder da sua palavra e louvam a Ele por isso. Então, dado alguns momentos, qualquer coisa, um objeto, um ser vivo, uma coisa inanimada, o universo já era motivo de meditação, meditar em Deus. Na verdade, isso é uma coisa comum, né? Salomão, por exemplo, ao observar a formiga, tirou vários ensinamentos dali e ensinou-nos como nós devemos ser diligentes, como nós devemos ser inteligentes e como devemos trabalhar como as formigas. O próprio Jesus, quando ele fala sobre nós não sermos ociosos, não ficarmos inquietos pelo dia de amanhã, ele disse: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nós podemos meditar em Deus quando nós observamos com mais cuidado, ainda que ocasionalmente, ainda que alguns minutos indo para o trabalho, voltando do trabalho, é o olhar para o universo, olhar para o mundo a partir da ótica divina e poder meditar sobre esse Deus e essa grandeza desse Deus. Então os puritanos tinham também a meditação como um dos sinais de uma vida piedosa. E também a oração fervorosa. A oração ela é fundamental. Eu acredito que a vida cristã ela só pode ser robusta, ela só pode ser uma vida elevada se houver oração. O homem é o que é de joelhos na presença de Deus. A igreja vive enquanto ora e ora enquanto vive. É importante que a igreja aprenda e tenha o hábito de estar sempre orando. E também o arrependimento contínuo. Né? O arrependimento contínuo é ter um coração quebrantado e contrito continuamente. Eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. Se existe uma coisa que nós devemos pedir a Deus todos os dias, é perdão. Porque todos os dias as nossas fraquezas, as nossas limitações, a natureza caída tentando se reerguer, tentando nos distrair, e muitas vezes acabamos deslizando, pecando, e todos os dias nós devemos ir a Deus quebrantado, contrito, arrependido, não só pelos nossos pecados, mas chorando o pecado também dos que estão à nossa volta. Então, o arrependimento que é fundamental, e a Bíblia diz que a mensagem inicial de João Batista, de Jesus e depois dos apóstolos, e a ordenança a todo mundo é: arrependei-vos. Arrependimento é muito mais do que remorso. Remorso faz parte, mas não resume o arrependimento. O arrependimento é a convicção de que está errado. É o sentimento de tristeza, o remorso por ter errado. É confessar o erro e abandonar o erro. No livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Mayan Pirman diz que o arrependimento bíblico ele passa por 3 estágios: intelectual, emocional e prático. E para ilustrar isso, ele usa a figura de um homem dentro de um trem, indo para o destino oposto do qual ele pretendia ir,
e no meio do caminho ele é informado de que ele está no trem errado. Naquele momento, a informação mostra para ele que ele está no caminho errado. E esse é o arrependimento intelectual. É quando a pessoa entende que está errado. Quando a mensagem do Evangelho lhe é apresentada e ele entende que está errado. O arrependimento emocional é quando, a partir dessa informação, ele começa a nutrir remorso, pesar, tristeza. E então, o terceiro passo é o arrependimento prático. É quando ele desce na primeira estação e pega o trem para o destino correto. Então, o arrependimento tem que ser diário, contínuo, porque nós devemos estar quebrantados continuamente. Um outro sinal também é a comunhão com a igreja. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. A Bíblia diz que nós somos um corpo e devemos estar em plena comunhão. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, edificamos-nos mutuamente. A igreja primitiva estava constantemente em comunhão. E nós precisamos manter esse princípio. Um crente desigrejado é um cristão que não está vivendo de fato os princípios bíblicos e nem tampouco a piedade. Um cristão piedoso é aquele que está em comunhão com a sua igreja. É aquele que está em comunhão com os santos. É aquele que comunga com os santos. Então é importante que cada cristão tenha um lugar ao qual pertencer. Embora sabemos que misticamente todos nós estamos unidos a Cristo, mas precisamos estar reunidos com a igreja, pois assim a Bíblia nos ensina. Um outro princípio é a vida devocional. A vida devocional é o princípio de oração, é aquele momento que você tira justamente para voltar-se para Deus. É um momento de devoção, é um momento de gratidão, é um momento de alegria, onde você busca Deus com fervor, onde você busca Deus com um coração cheio de gratidão, cheio de amor. Tanto que piedade significa isso, devoção religiosa, né? É fervor, é amor pelas coisas espirituais, é amor por Deus. Nós lemos aqui no primeiro texto, né? Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, isso é piedade, é amor a Deus. E além disso, piedade é um andar correto diante de Deus. Então, um andar correto diante de Deus, fervor espiritual, devoção ao Senhor, oração, meditação nas Escrituras, comunhão com a igreja, arrependimento, contrição contínua. E esses momentos onde você tira para dar a Deus toda a glória, toda a atenção, é fundamental. Logo no início da minha fé, eu fui ensinado a ter um momento do dia onde eu pudesse buscar o Senhor, onde eu pudesse colocar a minha vida diante de Deus, onde eu pudesse buscar a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E é importante que todo dia você tire um período restaurando, buscando ao Senhor, para que você possa estar se alimentando da sua palavra, para que você possa estar louvando ao Senhor, porque isto é fundamental. O salmista diz: pela manhã eu busquei o Senhor, pela manhã ouviu a minha voz. Então, de manhã, ou seja, à tarde, né, Daniel tinha um período, tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. Tire um momento, ainda que seja uma única vez do dia, mas que você coloque o devocional na sua agenda, para que você possa sair e possa ser abençoado. Quando Martinho Lutero tinha todas as atividades de compromisso, antes ele passava ao menos 2 horas em oração. E quando ele não conseguia passar 2 horas em oração, ele dizia que naquele dia ele havia perdido. Então, antes de qualquer tarefa, que é o que os puritanos também faziam, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer atividade, eles iam a Deus em oração. Outro princípio também é o culto nos lares. É fundamental para alicerçar o casamento, para alicerçar os relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. É fundamental que haja o culto nos lares, onde há exposição da palavra, onde há ensino das crianças, que é um outro princípio também da teologia puritana, é o ensino e a instrução às crianças. Então, o culto doméstico ele é fundamental para que Deus possa trabalhar na vida da família, no seio da família, e assim o sacerdote possa estar instruindo a esposa, instruindo os filhos,
e eles juntos possam estar aprendendo e possam estar louvando ao Senhor. Pois a Bíblia diz que a casa do que teme ao Senhor, ela é abençoada e ela prosperará. Ok? Diante disso, estaremos aqui destacando alguns sinais que evidenciam uma vida piedosa, como estas. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vida piedosa ela deve ser vivida em Cristo, sob a base da fé fervorosa. Eu vou ler um texto aqui muito interessante, que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Joel Bick, falando sobre piedade, ele diz que este texto mostra-nos que, em primeiro lugar, toda prática de piedade, ela precisa resultar de alguém que está em Cristo, como Paulo, estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e também sob a base de uma fé fervorosa. Agora ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, para Joel Bick, qualquer prática de piedade, oração, meditação nas Escrituras, culto no lar, comunhão com a igreja, adoração, nada disso de fato terá algum proveito diante de Deus se tudo isso não for feito em Cristo e feito através de uma fé fervorosa. Nós não podemos de forma nenhuma cair no ativismo, que é um outro perigo. Fazer por fazer. Realizar por realizar. Onde a vida com Deus não importa, o que importa é a prática. Eu estou cumprindo o meu compromisso de estar na igreja, de ouvir a pregação, de dar o meu dízimo automaticamente, me caracterizo como uma pessoa piedosa, mas, segundo Joel Bick, ele disse que, assim como Paulo, para vivermos uma vida piedosa, precisamos primeiro não viver, mas Cristo viver em nós. E tudo que fazermos e vivermos seja feito por uma fé viva, fervorosa, grata, salvífica. Então, não é só fazer, mas é como fazer. Não é só pregar, mas como pregar. Não é só orar, mas como orar. É orar não só com os lábios, mas também com o coração. Não é só louvar com os lábios, mas é louvar com gratidão. E é louvar a Deus por sua graça, bondade e misericórdia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que qualquer busca por uma vida piedosa, sem que primeiro estejamos em Cristo, e vivamos para Ele através de uma fé viva e fervorosa, nenhuma ação de fato caracterizará piedade. E isso é muito importante. Então, uma vez que, estando em conexão com Cristo, pela fé fervorosa, vivemos na prática, em forma de gratidão e louvor a Deus, a retidão que o agrada. Então, para vivermos a retidão que agrada a Deus, precisamos fazer isto de forma fervorosa, através de uma fé grata, através de uma vida entregue em louvor a Deus. A ideia é que o que você faz, o faz de forma apaixonada. Você faz de forma a demonstrar gratidão, fervor a Deus. Então, toda a sua prática, ela não é simplesmente uma atividade, não é um trabalho, não é simplesmente um fazer por fazer. É algo que faz decorrente de uma gratidão profunda, em decorrência de uma fé viva e fervorosa. A prática é o resultado dessa fé que pulsa, desse amor que grita, dessa paixão ensandecida através do conhecimento adquirido da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo e de todas as suas obras salvíficas. Então isso é muito importante. Agora vamos ver alguns sinais importantes a respeito da piedade, além daqueles que nós já vimos e também alguns que nós já vimos, mas de uma forma um pouco mais
explicada. Em primeiro lugar, vou destacar apenas alguns. Em primeiro lugar, o profundo amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, de forma prática, caracteriza a piedade. Se não amar a Deus e demonstrar na prática como ensina as Escrituras, não vivemos a piedade. Pois está escrito que se o amar, guardaremos os seus mandamentos, então como que eu posso amar a Deus sem prática? E a piedade é essa devoção prática, é essa vida prática. Então a Bíblia diz lá em João 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se Deus é luz e eu digo que estou em Deus, mas ando nas trevas, eu o faço mentiroso. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas ando nas trevas, eu estou mentindo. Então, não tem como amar a Deus sem que de fato seja piedoso. E se eu amo o próximo, automaticamente eu também vou respeitar, amar, agir com justiça e com retidão para com o próximo. Pois está escrito, querido, que se amarmos a Deus, guardaremos seus mandamentos, e isso é piedade. Isto é, um viver correto para com Deus. Eu vou ler até um texto aqui, que esse um viver correto para com Deus e para com o próximo é fundamental. Paulo, quando vai falar sobre isso, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz o seguinte no verso 8 e 9. Já foi até citado aqui. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo aqui ensina que nós devemos exercitar a piedade. Então, o que é exercitar a piedade? É colocar em exercício a obediência aos princípios de Deus, amar a Deus e fazer com que isso desembarque ou resulte numa vida prática, onde eu ande corretamente diante de Deus e corretamente também diante do próximo. Na sua carta, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, isto é, tudo aquilo que é contrário a esses princípios é a impiedade, nós devemos rejeitar, renunciar a estas coisas. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, nós que em Cristo estamos, por uma fé viva, salvífica e verdadeira, nós rejeitamos tudo aquilo que é de caráter ímpio, toda impiedade. E nos dedicamos a viver de forma sóbria, justa e piamente, fervorosamente, corretamente, de forma a amar a Deus e amar o próximo, para que nós possamos viver corretos diante de Deus e do próximo. Mas o interessante é que Paulo aqui no capítulo 2, ele diz no capítulo 2, versículo 1, tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele deveria ensinar conforme a sã doutrina, a doutrina correta, pura, de Cristo Jesus. Aí ele vai tecer algumas instruções. Instruções para os velhos, instruções para as mulheres idosas, instruções para as mulheres mais novas e também instruções aos servos, mostrando que essa doutrina é a sã doutrina. E quem vive essa sã doutrina está vivendo os princípios da piedade, está vivendo os princípios de justiça. Então nós vemos que piedade é o andar e o viver correto para com Deus, e isto é demonstração de amar a Deus e também amar o próximo, de forma que quem ama a Deus obedece a Deus, e quem ama o próximo com efeito não adultera, não mente, não mata, não furta, não rouba, não destrói, e assim sucessivamente, ok? Em segundo lugar, temor a Deus. Temor a Deus. Temor não é medo, é um profundo respeito e reverência. E não existe piedade sem reverência. Ninguém pode ser piedoso e ao mesmo tempo ser irreverente a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz as Escrituras. Temor é um profundo respeito e reverência a Deus, ao sagrado. Então, quando eu profano
quando eu me insurjo contra as coisas sagradas, eu não estou tendo temor. O temor é uma reverência ao sagrado, é uma referência ao santo, é uma reverência a Deus, é a busca por uma vida que respeita, que reverencia a Deus, seus atributos, sua santidade, sua justiça. E a Bíblia diz que nós devemos andar em temor. Pedro disse, nós devemos andar em temor durante todo o período da nossa peregrinação. Nós devemos andar nesta vida em temor. E mais, em temor e tremor. Nós devemos respeitar, reverenciar a Deus e todos os princípios sagrados. Em terceiro lugar, a obediência a Deus. É um paradoxo um cristão desobediente. Quem nasce de Deus não vive nem pode mais viver na prática do pecado, pois a semente de Deus está nele e ele não pode mais pecar. A obediência, ela é resultado de alguém que de fato conhece a Deus e anda com Deus, e isto é um sinal de piedade. E a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 6, e assim como antes de Cristo, tendo o pecado como Senhor, éramos obedientes a Ele e ao pecado, agora convertidos devemos nos fazer servos da justiça e também obedecermos à justiça. No capítulo 6 e no versículo 17 diz o seguinte, versículo 16 em diante diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentastes como servos para lhes obedecer, sois também daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está dizendo que agora, convertidos a Deus, nós devemos obedecer a Deus, assim como outrora obedecíamos ao pecado. Porque aquilo a que nós servimos, nos tornamos servos. E quem serve está obedecendo. Então, assim como nós fomos obedientes ao pecado para a injustiça, agora obedientes a Deus em Cristo para a prática da justiça. Assim devemos nos apresentar. E é assim que devemos viver. É em constante obediência a Deus. Até porque toda desobediência será punida pelo nosso Deus. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em quarto lugar, estudo e meditação das Escrituras. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Estudar a Bíblia é fundamental, meditar nela é fundamental para construir um relacionamento com Deus e também para conhecer a vontade de Deus. Então, nós vemos hoje muitas pessoas buscando tantos meios para descobrir a vontade de Deus, atrás do que nós chamamos hoje de revelação, né? E eu falo revelação mais no sentido neopentecostal, né? Onde estas revelações, aonde a pessoa diz assim diz o Senhor, Deus me revelou, ela suplanta a revelação bíblica. Ela descentraliza a Bíblia como meio de Deus falar. Então, isso tem causado muitos problemas na igreja. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém para poder comunicar alguma coisa nesse sentido. O que eu estou dizendo é que a revelação bíblica é o meio pelo qual Deus faz conhecer a sua plena, total e eficaz vontade. E nas Escrituras nós temos 100% de certeza que o que Deus por ela fala está 100% certo, inequivocadamente, irrefutavelmente. Ok? Então a Bíblia Sagrada não precisa passar pelo nosso crivo. É nós que nos moldamos às Sagradas Escrituras. Então, para construir um relacionamento com Deus, eu preciso meditar nas Escrituras. Isso é um sinal de uma vida piedosa.
Em quinto lugar, a oração fervorosa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. A oração é vida. Vivemos enquanto oramos. A oração quebranta, a oração fervorosa deve fazer parte da vida dos santos. É duvidoso um cristão desinteressado da oração. Quando um cristão se desinteressa pela oração, é porque o seu interesse está focado em outras coisas. John Piper, um pastor calvinista, ele faleceu já há algum tempo, alguns meses, talvez um ano atrás ou alguns meses atrás, e ele disse que as redes sociais será a maior prova de que não ter tempo para orar é apenas uma desculpa esfarrapada. Então, diante de Deus, como é que a gente vai falar assim, se eu não tive tempo para orar? Quando as redes sociais vai estar lá constando, não estou dizendo que isso irá acontecer diante de Deus, mas Deus sabe todas as coisas e óbvio, todo o nosso comportamento, pensamento, palavras e obras estarão diante de Deus. E todo o tempo que a gente gasta nas redes sociais é uma prova cabal de que não orar e dizer que não teve tempo é uma desculpa completamente esfarrapada. A oração sempre fez parte da igreja. O próprio Jesus passava noites inteiras orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Paulo estava incomodado com o espinho na carne e então ele ora. Deus não remove o espinho, mas fortalece o seu coração, mostra a tua graça. E Paulo levanta da oração mais fervoroso, mais quebrantado, mais elevado. Então a oração, ela de fato quebranta, a oração de fato dá vida, a oração de fato traz poder. A igreja estava em oração até que o Espírito Santo desceu sobre ela. Então nós precisamos aprender a orar, cultivar o exercício da oração. Ela é fundamental para o crescimento da igreja. Em sexto lugar, o louvor a Deus. Devemos sempre oferecer a Deus palavra de elogio, louvor de gratidão, o fruto dos nossos lábios como sacrifício de louvor. Aí eu queria ler alguns textos interessantes que falam sobre o louvor. Louvor é fundamental. Na teologia puritana, os puritanos, sempre depois de um momento de devoção, de leitura da Bíblia, de meditação sobre as Escrituras, eles sempre terminavam esse período cantando, louvando ao Senhor. E olha que coisa interessante, que diz Salmo 34, verso 1, diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que coisa interessante. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Agora o Salmo 149, verso 6 diz o seguinte: Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. No verso 1 do Salmo 149 diz: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Todos nós, para exercer a piedade, temos que louvar a Deus em todo o tempo, continuamente. Os altos louvores de Deus estejam nos nossos lábios. Que façamos isso de forma individual, na nossa devoção diária, mas que façamos isso também na congregação. O Salmo de número 147, verso 1 diz: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Deus se agrada do nosso louvor, dos nossos cânticos. E olha o que diz o Salmo 146, verso 1 e 2: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Não se louva apenas com os lábios, mas também com o coração, com a alma. E o verso 2 diz: Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Senhor enquanto eu for vivo. Olha que quão importante são os louvores. E os louvores devem louvar a Deus. O conteúdo do louvor é Deus. Quem Ele é, os seus atributos e as suas obras. Olha só o que diz o Salmo 145, verso 2 e 3. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre.
Louvarei o teu nome. E o verso 2 diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Verso 4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Veja que o louvor, ele deve ser contínuo, não deve ser apenas de lábios, mas também com a alma. Deve-se louvar o Senhor em todo o tempo. Deve-se louvar o Senhor na congregação. Deve-se louvar o Senhor no devocional. E o conteúdo do louvor é o Senhor, quem Ele é, o que Ele fez. E também deve ensinar a próxima geração acerca das proezas e acerca das obras de Deus. Se nós olharmos hoje as letras dos nossos louvores e a forma como nós louvamos, realmente é uma tristeza. Porque o louvor falta paixão, o louvor falta coração, chama, e também falta letra, falta Deus, falta conteúdo bíblico. Deus precisa ser o centro do louvor. As tuas obras, quão grande, quão poderoso, quão magnífico, quão misericordioso, quão benigno é o Senhor. É isso que nós devemos louvar continuamente. E em sétimo lugar e último, finalizando, a santidade. Santidade é uma ordenança e não uma opção. Sem ela, diz a Bíblia, que ninguém verá o Senhor. Santidade significa separação. Separação, consagração e dedicação. É a separação do uso comum, a separação do que está fora de Deus. E a consagração e dedicação a Deus. A santidade é a separação do mundo, do pecado, das trevas, e a consagração a Deus e a dedicação a Ele. A santidade é o conformar da natureza de Deus, participar da natureza de Deus. Porque Deus é santo. E tudo que está nele santificado é. E tudo que não está nele não é santo. Então nós precisamos buscar santidade, que é cada dia viver nele, com ele, ter comunhão com ele, nos santificar através da palavra, através da oração e através da nossa comunhão com o Senhor, porque a Bíblia é clara: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O que vemos aqui, queridos, é apenas alguns dentre outros sinais que indicam piedade. E para nós concluirmos, vou deixar aqui uma aplicação. Se você quer, e acredito que esse desejo deva ser de todo cristão, se você quer viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida que de fato tenha esses sinais, se você quer viver uma vida piedosa, saiba que piedade nada mais é do que uma vida devota a Deus e a sua palavra. Sempre praticando os exercícios espirituais tais como estes que nós vemos. Exercita-te, como disse Paulo, na piedade. Exercita-te na busca por santidade, no louvor a Deus, na meditação da palavra, no estudo das Escrituras, no amor a Deus e ao próximo, na obediência. Dedica-se a cada dia mais no culto doméstico, no culto individual, na comunhão com os santos, na oração, precisamos de orar, e na busca por uma vida piedosa, com o coração, e não apenas de forma superficial, de forma quebrantada, de forma fervorosa. Ore a Deus para que Ele aqueça o seu coração. Leia as Escrituras para que seu coração seja aquecido. Para que nós possamos, de fato, ter, como diziam os puritanos, mente, coração e mãos entregues ao louvor do Senhor, à adoração do Senhor, para que Ele, de fato, receba glória. Nós o louvemos com o coração, preguemos com o coração, louvemos com o conhecimento, vivamos de forma fervorosa, mas com conhecimento, que possamos a cada dia mais entender que estudar teologia não exclui a piedade. Precisamos unir ambas, para que possamos ter uma vida com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e entender que a verdadeira teologia não se faz só em sala de aula, em cima dos livros, mas também de joelhos, debruçados, quebrantados,
na presença do Todo-Poderoso, para que tenhamos uma vida de verdade, cheia do Espírito Santo. Deus vos abençoe.